Boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso programa. Hoje estamos um programa um pouquinho diferenciado e temos uma convidada muito especial, a minha primeira convidada, que eu escolhi com muito carinho, que veio para nos ajudar com questões que realmente são relevantes para todas nós, especialmente mães. E eu gostaria de dar as boas-vindas à Conceição Fialho. Ela é uma psicóloga maravilhosa, renomada, da nossa região aqui, já a conheço há muitos anos. Ela é uma pessoa muito especial, tem feito maravilhas, né? Nos conhecemos já há muito tempo. Então eu gostaria de trazer a você aqui hoje, né, para ser bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por fazer parte do nosso programa. E hoje nós gostaríamos de trazer a vocês questões sobre filhos, sobre a educação dos filhos, que eu acho que é uma das pautas bem relevantes do nosso programa aqui, que as mães gostariam de saber, os pais. E então, assim, eu acho que você tem um expertise aí muito grande nessa área, então nada melhor que trazer você hoje. Então é melhor que se separem cada um, porque ninguém vai saber, né? Essa pessoa vai ser assim, não prevemos o futuro, então é muito importante ter essa conversa, acho, com as crianças e entre os parceiros, né? E em termos de padrasto e madrasta, como eles devem lidar com essa nova dinâmica, você acha? Eles estabelecem certas regras, eles podem tomar o lugar do pai e da mãe, como que funciona isso? Você acha como que eles devem agir nesse momento? Tudo vai depender exatamente desse convívio, dessa apresentação, né? Por exemplo, a mãe vai apresentar, né, o futuro namorado, digamos, né? Vai trazer essa pessoa para casa, é ela que vai incluí-lo, né? E aí, a partir desses diálogos claros, né, que vão aparecer ali, né, nessa nova família, ele será aceito ou não, né? Muitas vezes não é aceito, né? Sim. Mas sim, é muito importante que essa pessoa, né, ela seja acessível, ela esteja aberta para isso, né? Sim. Porque se ela também não estiver aberta, já é complicado, né? Já começa, já vai. Eu acredito que esteja, né, pautado na apresentação que a mãe faz, né, dessa nova pessoa, e a apresentação que o pai faz dessa nova pessoa, né? Por exemplo, assim, a madrasta, né? Sim. Ele tem os filhos e aí ele se casou de novo, digamos assim. É como ele vai inserir essa pessoa, né, os filhos. Outra pergunta importante. Nessa situação, vamos dizer, né? Haja essa nova pessoa que entrou na dinâmica familiar seja uma pessoa tóxica ou abusadora, né? Vamos supor assim, que vemos vários casos também, né, de padrastos que abusam das meninas, das filhas de outras pessoas, então, ou agressões. Como lidar com isso? O que deve ser feito a respeito disso, né? Vamos supor assim, filhos também, o que eles podem fazer para se proteger a respeito disso, caso os pais não queiram terminar com essas pessoas ou separar dessas pessoas, né? Eu acho isso muito complicado, sabe? Porque é uma situação que, às vezes, tem uma criança pequena, de 9, 10 anos, não sabe, como você disse, lidar com situações ainda, né? Não está preparado. Então, assim, o que você recomenda, né? Um avô, uma pessoa próxima, aconselhar? Não sei, me diz o que tu acha a respeito disso. Na verdade, tudo está dentro desse conhecimento, né? Por exemplo, da pessoa vincular a outra pessoa, conhecendo um pouco, pelo menos, né? Tendo digamos assim, um mínimo de não já vincular a pessoa e, digamos assim, constituir com essa pessoa, levar essa pessoa para dentro de casa. A princípio ir devagar no começo, ir devagar, introduzindo aos poucos. Exatamente, conhecendo. Sim. Porque os comportamentos vão se revelar depois, né? Sim, a máscara cai. Então é algo bem pertinente, assim, a ter parcimônia, né? Ir devagar, porque a pessoa, às vezes, muitas vezes para curar até, né? As pessoas às vezes se vinculam a outros parceiros para curar, às vezes, né? Situações emocionais, né? Daquele desgaste, daquela relação anterior, né? E a pessoa acaba se vinculando rapidamente, né?
não percebendo sutis, né, sinais, né, que muitas vezes a pessoa apresenta, né? E nem sempre vai ser assim, né? Isso a gente está falando nesse sentido, mas nem sempre é assim, né? Sim. Muitas vezes é uma união saudável que está estabelecendo ali, né? Então, no caso, sempre trazer essa pessoa e introduzir gradualmente. Gradualmente e tendo conhecimento, né? Esperando todas as situações, né? Observando tudo, o comportamento, para não retornar, né? Numa situação conflituosa e talvez mais difícil depois. Também falei sobre isso porque às vezes nós, né, especialmente as mulheres, são um pouquinho mais emocionais e às vezes querem ter alguém, então preenchem aquele vazio com uma pessoa e a gente sabe que não é. E aí quem fica exposto, né, voltamos lá, né, é os filhos, é esta criança, é este adolescente que está ali, né, conflitos maiores, porque na verdade vai perpassar, né, por toda essa dinâmica aí. Sim. E isso vai causar também, assim, mudanças de comportamento, né, nas crianças. Então, assim, eu vejo muito hoje em dia também, não em relação tanto a isso, mas eu vejo assim que as crianças, tem muitas adolescentes, especialmente, já escutei de amigas minhas que chega em casa e vai direto pro quarto, não conversa com ninguém, sempre tá no mundo da lua, ele não tem um diálogo. Eu sempre escuto isso, e não só aqui, nos Estados Unidos também, eu tenho amigas lá, elas falam a mesma coisa, que é uma alienação total entre os membros da família, né? Então, o que causa isso, o que pode ser feito, né? Você pergunta, você conversa, como você age em respeito disso, que eu acho que tem muito isso hoje em dia, né? Sim, é uma demanda que chega também, assim, os pais muito preocupados, falando, nossa, eu não sei mais o que fazer, porque meu filho está totalmente indiferente, não conversa, não fala, não expressa emoções, né? Não reage, a gente faz de tudo e a gente não sabe mais como lidar, né? E vem buscar ajuda, né? Bem, este lugar aí, né, onde a criança se isola, é exatamente desta dinâmica, né, onde ele passou aí, né, mas ele não foi validado, não foi estimulado, né, e situações, né, vai ficando neste lugar que vão contrariando, depois que ele passa de fase, né, ele também não tá, tem dois parâmetros aí, ou é por esta situação, né, onde ele não foi estimulado, validado, né, reconhecido naquelas queixas e acolhido, né, e ele foi, tipo, terceirizado. Você diz antes desse comportamento se apresentar. Antes desse comportamento se apresentar. Antes, né, o que leva a ter esse comportamento, né, então um viés é esse, tá? Que muitas vezes é exatamente essa criança, ela não se sente amada. Um abandono também. Ela não se sente amada, né, validada. Quando ela passa ali para a adolescência, né, eu não fui amada, eu também não sei amar. Né? Então esse é o mecanismo de defesa dela. Eu também não vou, exatamente. Ele não se sentiu acolhido, né? Sim. Não se sentiu validado, talvez muitas emoções e sentimentos ali se organizaram, né? E ficou, a criança cresceu, mas isso vai retornar, entende? Vai retornar num certo momento, né? Porque ele foi faltante aquilo ali. Sim. Porque o que a gente precisa, né? O ser humano para se constituir? Ele precisa das necessidades atendidas, né? Sim. Mas as necessidades atendidas não é só a boa nutrição, né? A alimentação, um teto, né? Um teto, não, né? Tem mais que isso é importante, mas algo muito importante, algo que não pode faltar é o afeto. O carinho, isso o amor, faltando muito, né? E este lugar, muitas vezes, ele está sendo terceirizado. Mas a criança sente isso, ela vai lidar, vai ser um filho que vai se constituir ali, mas corre o risco também de retornar depois, exatamente. E cada um tem uma forma de agir, né? Uns se isolam, não querem conversa, que é o que eu escuto, e outros são agressivos, se tornam agressivos, né? Especialmente dentro de casa. E outro viés, assim, outra questão que ele pode apresentar o isolamento, né? Exatamente pela permissividade.
pela falta do limite. Entendeu? Lá onde foi a Constituição mesmo, ali na infância. Ele era o especial, ele fazia tudo o que ele queria, né? Ele, por exemplo, ele brigava na escola, ele sempre tinha razão, pai e a mãe sempre passam a mão por cima, validam tudo aquilo lá, aquela fala da criança, vai lá, né? Questiona a escola, né? A escola que é errada, o amigo que é errado. A escola que é errada. Então, depois, né? Quando ele muda de fase, e o grupo mostra pra ele que não é assim, que ele não é especial, ele começa a ter isso como sofrimento. E aí ele vira contra essas pessoas, exatamente, o pai e a mãe. E ele vai mostrar, né, que eles não foi bom isso tudo, mas ele vai mostrar nesse silêncio, nesse isolamento, né? E isso é apenas digamos assim, não é uma regra que pontue que seja exatamente isso. Tem vários fatores, né? Pode ser até que geneticamente esteja acontecendo alguns gatilhos ali e algo esteja desencadeando, né? Então não se sabe, é como se... É único, é exclusivo, né? Nós somos... Cada um é único, Exatamente. Todo esse processo, ele vai agir de formas diferentes. Porque senão não teria resiliência, né? Onde as pessoas passam por muitas dificuldades, né? E são expostas a tudo e saem pessoas dali que na fase adulta, né? Elas transformam a vida delas, né? Então é um fenômeno que realmente acontece. Eu particularmente com o bullying saí mais forte, porque eu era bullying, meu pai era militar, então nós nos mudávamos praticamente todos os anos, então aquela dinâmica nova, né? No grupinho, a panelinha, então eu tinha que sempre, né, me incluir ali e agradar todo mundo, e sempre tinha a pessoa que fazia bullying comigo, mas eu me tornei a pessoa mais forte, porque eu tinha uma dinâmica familiar que me dava esse suporte. Minha mãe, meus pais não eram nunca de passar a mão na cabeça, eles sempre, vamos conversar lá em casa, se está certo, se está errado, está errada, né? Então, sempre aquela mesma regrinha, se fizer certo não dá errado. Era a nossa regra de casa. Se você fizer as coisas certinho, não vai dar errado. Então eu sempre seguia aquela, mas a gente festa, né, os pais, então, só que eu tive esses limites, mas isso eu vejo muito hoje em dia, os pais não dando essa orientação e esse limite que são primordiais, né? É importante, e assim, essa permissividade mais pra frente nos torna, assim, a ter esses problemas e situações com depressão. Sim, emocionalmente, né? Frágeis. Emocionalmente, né? Frágeis, eles não têm essa conexão com ninguém, porque não tiveram quando foram crianças, então é bem complicado. Este lugar do desenvolvimento da pessoa passa por essas situações, né? Aonde foi acolhido dessa forma, estava sempre certo, ou tudo estava entregue nas mãos, né? Não fazia nada, não se preocupava com nada, era o confortável, é tudo para aquela criança, é como se ele, né? Ou para aquele adolescente, é como se ele seja especial, né? Sim. Isso não cresce, não desenvolve, né? Eu vejo isso muito na cultura americana. A cultura, na época que eu morava, eu até conheci várias famílias, eu estudava e fazia babá, eu era babá. Então eu via muito isso. Tudo era bonito. Ai, fazia um rabisco. Ai, você é maravilhoso, você vai ser um Picasso. Só que o mundo é diferente, né? Então, assim, eu acho que os pais, de certa forma, eles elogiam demais algo que não deve ser elogiado. Eu acho, assim, que particularmente um comportamento, vamos supor, nós temos regras, né? Como lá em casa. Nós tínhamos regras, e se você seguir essas regras, que são os pilares fundamentais, valores, aquela coisa toda, né? E você seguir e fizer essas coisas e você vai ser elogiado. Não, você fez seu trabalho, você estudou, ganhou nota 10, muito bom, muito bem, porque isso era um mérito nosso. Eu acho que falta muito hoje em dia. Tudo é elogiado. Ah, você é maravilhoso. Ah, tá muito bem.
eu acho que e aí cria na uma criança, valorização, supervalorização errada, né? Errado, porque na verdade no momento que o outro não dizer aquilo que ele está acostumado a escutar, né, por aquele simples ato que ele fez ali, aquele elogio, aquele engrandecimento disso, né, que ele está acostumado em casa, ele não vai dar conta. Não, aí ele vai se frustrar, mas aí ele não vai saber lidar com essa emoção que é negativa, entendeu? Com essa angústia, com esse lugar que o outro também pode, né? E que ele não é melhor que os outros, né? Ele é igual, né? Que no mundo geralmente vai sempre ter alguém mais bonito, mais inteligente, ou menos. Então, assim, que nós não somos, porque eu vejo isso muito, você é o melhor de todos, e isso realmente frustra muito. Sim. Né? Porque depois os outros vão fazer isso. Né? E não fazem mesmo. É muito complicado. Inclusive depois ele vai questionar e ele vai trazer isso pro pai e pra mãe, né? Mas vocês não falaram sobre isso, né? Como a gente observa, a gente vê que isso acontece realmente, né? E pais rígidos também, né? Os pais, né? E pais muito rígidos também podem causar problemas, né? Sim. Rígidos demais. Sim, com certeza. Tem o outro lado também, né? Tem o outro lado, exatamente. É como eu observo assim que bom que mudou, né? Aquele lugar da rispidez, da rigidez excessiva, da autoridade, né? Do poder ali, né? E a submissão das outras pessoas da família. Eu percebo que assim, que maravilha que hoje mudou tudo isso. Só que mudou numa velocidade muito grande. Foi um pouquinho além do meio do exato. equilíbrio. E aí desequilibrou assim. Porque hoje nós temos, de verdade, adolescentes, né? Frágeis emocionalmente, que muitas vezes não conseguem dar conta, né? Crianças, assim, que, por exemplo, não conhecem os insetos, não conhecem os bichos, né? Conhecem só ali na televisão, né? No celular. Meu Deus. Ou se vão num zoológico, mas porque eles foram tolhidos, né? Deste lugar, que é um passeio ao ar livre, né? Olhar os bichinhos, olhar uma flor, se encantar com a natureza, não foi trabalhado por esses pais, né? Por esses cuidadores. Então, como é que essa criança vai conseguir ter algo, né, na memória que ela possa lembrar? Ela vai só se comparar. Ela vai entrar lá no TikTok, ela vai entrar, né, no Instagram e ela vai ver que a outra é mais linda. Tem que também não é o mundo real, que né? não é o mundo real, exatamente, mas ela não consegue nem ter parâmetro, né? Porque essa visão, a visão de mundo e a visão de si, que é constituído em nós, a partir disso, né? Ela é diferente em cada um de nós, né? Claro. Mas nós precisamos disso, né? Que é essa visão de nós mesmos, né? A visão dos outros e a visão do mundo, né? E cada um de nós tem uma visão diferente. Né? E depende deste lugar que nos constituiu, dessas vivências, das experiências desses pais, né? Que agregaram, né? Como eu digo, pais facilitadores, né? Facilitam, mostram o caminho, né? Vão buscar coisas, vão jogar um jogo de tabuleiro com os filhos, não é ficar todo o tempo ali, eles também conectados no celular. Né? Esse contato dos pais, eu acho que um dos desafios de hoje em dia, porque assim, como eu falei, eu entendo. Eu tenho dias que hoje, por exemplo, eu não sabia nem como que eu ia dar conta ontem. Então, assim, eu entendo a dinâmica de como é hoje em dia a vida nossa muito corrida, né? E os pais trabalhando. Então, eu entendo a parte dos pais. Mas em contraponto, nós temos esses filhos, né, omissos, que, né, estão tendo esses problemas comportamentais, de personalidade, né, tudo muito rápido, e está havendo essa desumanização. Nós não temos mais esse contato como tínhamos antigamente, né? É exatamente isso, né? O que está sendo buscado, né, é o conforto. Né? É essa zona de prazer do cérebro que não se contenta, a não ser com mudanças, com coisas novas, né? Com exigências, né? Muito rápido. Então isso foi dado a mais, ficou desequilibrado. Porque, por exemplo, o pai não constituiu aquele valor. Não, eu estou cansado, eu não vou fazer mais um turno só porque eu tenho que dar um iPhone pro meu filho. Então, assim, eu acho que isso também está gerando muita depressão nos adolescentes hoje em dia, né? Estão indo por um porque isso não chega, entendeu?
uma que não tem o que chegue, porque nós estamos sempre nos transformando, né? Não, nos transformando, não há uma plenitude das coisas. Quando acontece isso, não há objetivos, nós precisamos ter objetivos, ter metas, né? Buscar o caminho, né? Pensar no sonho, vislumbrar tudo isso. Isso nos constitui como pessoas melhores a cada dia, porque nós estamos com o foco em nós mesmos. Né? Não está ali na comparação, naquilo que a rede social está dizendo. Né? Tá em mim, eu estou buscando com as minhas duas mãos o que eu desejo para mim, né? E é isso, pais fortes vão fazer filhos fortes, mas é preciso entender tudo isso e eu acho que precisa realmente retroceder um pouco. E assim, nós temos também hoje em dia vejo muito, tanto aqui como em outros países também, nós queremos dar tudo para os filhos, né? Eu não tive, quero dar para os meus filhos, né? Eu peco muito nessa parte, já pequei muito, estou tentando me segurar mais, mas assim, compensar, né, o que nós não tivemos e assim, foi exatamente isso que nos fez resiliente, que você falou, né? Que nos fez ir à lutar e ficarmos mais fortes e poder lidar com as situações da vida. E eu acho que isso hoje em dia está faltando muito, que os pais estão muito, né? Vamos apaziguar. Dá um problema, a gente resolve. Tá tudo muito lindo. Um remédio, uma situação. Então tá assim, ficou muito sem equilíbrio isso também, né? Muito levado além do que deveria ir, né? Eles estão... digamos assim, que as crianças, os adolescentes estão super estimulados, né, com coisas materiais, com objetos, né? Só que isso não compensa, né? Não compensa o pai sentar no chão, brincar com a criança. Esse tempo de qualidade, como eu falo, né? Não é necessário passar o dia fazendo isso, mas o momento que estiver com esse filho, tem que se conectar fisicamente com ele, olhar no olho, brincar realmente, né? Fazer questionamentos para que ele possa perceber que ele tem que pensar pela cabeça dele também. Né? Crítico, Isso, que ele tem que dar respostas, né? Que ele tem que entrar neste lugar que é do criativo, né? Da criatividade, do lúdico, né? E isso só se consegue quando esse pai e essa mãe exercem isso. Né? Eles dão as ferramentas para que você consiga lidar. Em vez de dar o peixe, estão ensinando a pescar. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Porque esse lugar, ele nunca vai compensar. Não. E então, é como eu digo sempre, senão a gente não teria esses índices de depressão e suicídio nas pessoas milionárias, né? Nas pessoas famosas. E isso está aí, né? E é estatisticamente comprovado que dinheiro não traz felicidade. Ao contrário, uma pessoa que é feliz atrai o dinheiro, na verdade. Né? Porque ele tá com foco nele. Exatamente, ele tá buscando. Se conhece, então realmente é um fator importantíssimo. E assim, a gente não pensa nesses pequenos detalhes e depois que isso vai gerar um problema lá na frente. Então, eu vejo muito na sociedade hoje em dia, infelizmente, né? E assim, parece que os filhos estão gritando, eu preciso de ajuda. Por isso que eu digo, exatamente, eu falo, né, que o adolescente, a criança, ele tá pedindo socorro. Para que esse adulto com esses comportamentos. Com esses comportamentos, exatamente. Sim, ele tá recluso, ele tá, entendeu? Isolado, ele não quer dar resposta para essas coisas. Não, né? Então, mas isso é um lugar do adolescente? Não é. Porque é um lugar para vivenciar coisas, né? Sentir coisas da adolescência. Nós vamos sentir, nós vamos ter vontade de chorar, como eu digo, é esperado, é normal, né? Mas o adolescente, ele tá buscando isso, ele quer ver coisas novas e ele tá ali jogando o tempo inteiro, encerrado dentro de casa, isolado, né? Não conversa com ninguém. Então, realmente é preocupante, né? E isso anestesia emocionalmente, né, os adolescentes, porque eles ficam ali naquele mundinho e não existe outro. Ali é mais seguro. Entendeu? É que, na verdade, ali é o meu mundo. Aqui eu consigo controlar. Ótimo, eu controlo, não tenho o olhar do outro, não tenho o bullying do outro, não tenho o outro me dizendo coisa, né, falando ou observando o meu comportamento, né. Ele se completa ali. Só que isso faz o quê? Eu evito me expor
mas eu reforço esse comportamento. Né? E aí que desencadeia todo o processo do adoecimento, né? Que vem as ansiedades, a depressão. Que vai chegar um momento que não vai sustentar. Vai explodir. É insustentável, é verdade. É insustentável. É uma coisa simples, parece tão simples, né? De ser resolvida, mas ela é toda encaixada. É uma dependendo da outra. É uma linkada na outra. Então tem que ser tratado, lidado, e eu acho assim que se os pais tiverem essa consciência, né, de tudo que você está trazendo hoje, torna muito mais fácil. Porque eu, particularmente, tem coisas que eu realmente não tenho como saber como lidar, né? Há momentos que você, meu Deus, como que eu faço? E eu não quero, eu sou muito, me pego muito, eu não quero ter sentimentos de culpa, né? Porque eu me culpo muito. Então, é uma coisa assim que aí que entra a terapia, que é fundamental, né? Olha, tá pegando esse... Então, assim, isso já, né, direciona para o caminho certo. Sim. Eu saí um pouquinho fora, agora tô voltando. Então, assim, eu realmente recomendo, né, a terapia para isso, né? Então, e você tem sido maravilhosa, porque e recomendo a Conceição, quem estiver assistindo aí, uma profissional mais top das top. Tá bom? E assim, então, a última questão que eu acho que é bastante relevante, eu acho que, não sei se você lida com isso, ou se tem essa situação trazida para você, são como lidar com uma gravidez na adolescência, né? Tanto a situação do menino quanto da menina, né? Que isso acontece, e acho que até bastante aqui no Brasil. Então, assim, como lidar com os pais e as situações dos adolescentes também, como a gente deve, né, lidar com essa situação caso aconteça. O que você recomenda, né? Porque é uma situação traumática, né? Ali chega aquela notícia, né, impactante. Então, como os pais, você acha, devem lidar com isso? Na verdade, também já é algo que está, né, aparecendo, digamos assim, um comportamento que se define exatamente por tudo isso, né, por todas essas questões. Porque às vezes é este lugar de buscando a identidade, né, nessa confusão, né, de coisas que está acontecendo na adolescência, né, de todo esse lugar de lá da constituição da infância, passando para essa fase, onde muitas vezes precisa se autoafirmar. E muitas vezes ter uma gravidez assim faz uma autoafirmação para essa adolescente. Né? Então tem um viés que, né, se percebe desta forma, né? Porque, por exemplo, onde o nível socioeconômico é mais baixo, né, se tem um aumento, né, dessas questões na adolescência, exatamente porque aí uma faz e as outras se autoafirmam, né? E também é importante ter um filho. Sim. Às vezes não tem, né? Às vezes é um lugar tão vulnerável, né? Uma questão tão individual e vulnerável, como eu digo que tudo isso é único, né? E se falar de todas essas coisas também é preciso ter uma parcimônia, porque não se pode generalizar, né? Que isso aconteça em todas as famílias, em todas as dinâmicas, né? Estamos falando amplamente, né? Sem direcionar nada. Mas realmente, às vezes, buscando essa defesa, né? Que já não tem tão poucas coisas, então eu vou ter um filho. Eu vou mudar essa situação, né? Mas é um do engano, porque, né, vai acarretar mais consequências. Mais consequências, né? E mais traumas. Exatamente, mais situações de conflito, né? Porque aí é uma vida ali para ser constituída, né? Mas e que estrutura tem, né? Essa mãezinha, né? Essa menina. E como que os pais devem lidar com a situação quando recebem essa notícia? Acolher, né? Acolher, né? Dar amor, dar carinho, né? Olhar para tudo isso, né? O que reavaliar ali as situações, exatamente, e buscar, né, o mais saudável possível lidar com essa situação. E em termos do menino, vamos supor, o que deve ser feito, ele tem que ser presente, os pais enfatizam isso, que ele, né, ele tem que estar presente ali, né, ajudar com a situação. E depois da gravidez, como que você recomenda
que seja feita a dinâmica ali da família, refeita a dinâmica da família. Os pais estão presentes constantemente, vai para a escola, trabalha, porque vai ter ali um ser para ser criado, né? Então, como que funciona, né, essa responsabilidade? Quem recebe essa responsabilidade com essa pessoa, esses dois, né, adolescentes que não têm talvez essa estrutura para criar esse filho, né? Sim, na verdade, por não ter a estrutura, sim, eles devem ser acolhidos e eles devem viver a vida deles, né? Exatamente, não serem, digamos, excluídos da escola, eles precisam continuar estudando, né? Buscando as questões, e essa família, esse pai e essa mãe precisam sim dar esse suporte, acolher, né? E dar o suporte. Acolher e dar o suporte, até porque aconteceu tudo isso, né? Sim, sim. E aí... e coisas acontecem. E coisas acontecem, exatamente, né? Só que essas duas pessoas que não estão prontas para isso, né? Como elas vão lidar com tudo isso quando acontecer qualquer situação mais difícil, né? Vai ser um caos, porque, né? Uma catástrofe, digamos assim, para eles lidarem com tudo isso. Então, eles precisam do apoio, exatamente, dessas pessoas, né, maduras emocionalmente para poderem direcioná-los, né? E muitas vezes essa situação, ela também amadurece, né? E ela amplia, né, valores. Sim. Então, não há uma questão, assim, definida para dizer tá errado ou tá certo. Sim, sim. Não, porque... Cada dinâmica familiar é diferente. Exatamente. Vai ter um resultado diferente. Uhum. E muitas vezes isso vai ser bom, né? Digamos assim, já que aconteceu tudo isso, sim. né? Pode ser uma situação que tenha aprendizado, né? Sim, que tenha um processo ali, né? Para essas duas pessoas, né? Que, digamos, tiveram esse filho prematuramente. Sim, e você acha que, sim, então, e não transferir, esses jovens terão que ter a noção de dos pais, de que eles são os pais dessa criança. Eles são os pais e são responsáveis. E são responsáveis, não entregar a responsabilidade aos pais, porque tem muitas pessoas que, adolescentes que têm os filhos e né, eu vou pra festa e vou deixar com a mãe, eu vou, né, acho que é muito importante isso, né, saber que eles têm agora essa responsabilidade. Que ela vai precisar olhar para tudo isso, né, e acolher esta escolha, né, ou essa situação que aconteceu, né, e fazer dessa situação, digamos, esse processo todo de aprendizado para ela mesmo, né? Que pode também ser bom, né? Ser bom, melhor. E contar, né, com essa mãe e esse pai, né? Ou os pais do menino, para poderem dar o apoio devido. Muitas vezes tem rede de apoio, né? Sim. O município tem muitas redes de apoio. Eu não sabia. Sim, tem muitos grupos, né, de orientação, né? Até para gestação na adolescência, né? E isso também esclarece muito, né? Vai trazer aquele lugar ali da nova vida, né? E vai se constituindo valores, né? Sim. Que a pessoa não vai tomar isso como um grande erro ou com um super erro, não, de forma alguma. Pode ser uma forma até de crescimento pessoal, né? De crescimento positivo. E que ela possa avançar com tudo isso, né? Mas se não tiver esse apoio, sim, ela pode deprimir, porque ela é uma adolescente, claro, né? Não tem como lidar, e vira a ter adoecimentos. E tu não acha que isso foi um pouco também a sexualização dessa nova geração, né? Tá tão banal hoje em dia, tudo é tão normal, né? Eu acho que um pouco também foi isso, é um pouquinho complicado, e também os pais ajudariam nessa situação, né? Porque é muito tudo normal. A minha vizinha também já aconteceu, e a minha amiga também. Então, assim, eu acho que isso é importante que os pais também sentem e conversem, né? Sobre essas partes, porque às vezes não querem conversar. E isso acho que eu sei que ensinam nas escolas, mas os pais são primordiais, né? Na verdade, tudo isso está dentro desse olhar e desse diálogo aberto, né? Porque, por exemplo, é preferível que esses assuntos sejam abordados, né, dentro da família, dentro de casa,
do que elas façam comparações ou tirem conclusões ali no grupinho da escola, né? E onde várias situações estão acontecendo, mas não é uma situação adequada para aquela pessoa, é tudo individual, né? Sim. Então, realmente, é bem importante, né? Os pais conversarem. Os pais conversarem, porque exatamente o que a gente já falou anteriormente, né? Isso está na palma da mão. Hoje não precisa, digamos assim, ter tabus e segredos, porque a criança e o adolescente ele vai lá e pesquisa. Então, essa proximidade do pai e da mãe é cuidado. Né? A última questão, última pergunta, sem mais delongas, como dizia aqui no Rio Grande do Sul. Questões em relação às saídas à noite. Quando podemos começar a dar, né, quais as regras, vamos supor, né, a estabelecer limites, como que funciona essa dinâmica de começar a deixar sair num clube, numa festa de amigos, né, até que horas ficar, e em termos de idade também, não sei se a idade difere aí em relação aos limites, né, as regras. Então, o que você acha que um começo, assim, para começar a sair, um barzinho, uma balada, né? E que horário voltar? Como que os pais lidam com isso? Primeira coisa, a fala comum entre os pais, né? O acordo entre os pais, a combinação, os dois falando a mesma língua, né? Por exemplo, porque para né, essa criança não migrar conflito, de um pro outro. Pedir pro meu pai, pra minha mãe. Esse adolescente não não, mas a mãe falou tal coisa, não, mas o pai falou isso. Então ter um acordo. Então ter um acordo, né, os pais primeiramente. E depois sim, né, determinar regras e combinados, né? Por exemplo, quanto ao álcool, né? Quanto ao horário que vai voltar, né? Isso dentro de uma dinâmica familiar com essa estrutura, buscando tudo isso, né? Para acolher, porque ele vai perceber que isso é cuidado, né? É um limite aí, né? É esta posição, estas posições fazendo o que deve ser feito. Porque o filho vai olhar como, não, ele está tendo cuidado comigo, apesar de não concordar e odiar os pais. Não concordar e exatamente, não tem problema, entendeu? Isso tudo é esperado, porque ele, por este lugar ser um lugar que ele está buscando, ele está comparando desafios, né? Ele está vendo que os outros estão avançando. Ele vai querer avançar, né? Mas é exatamente isso que vai fazer a diferença, né? Que vai dar um lugar próprio para ele, né? Um lugar definido e não aquele lugar do a Maria vai com as outras, digamos assim, né? E é isso que mais acontece quando não há os combinados, não existem as regras. O outro, aquele que é o líder, porque geralmente no grupo tem, né? Aquele que é influenciador, né? Ele vai fazer com que todas essas coisas sejam simplificadas e aceitas no grupo, né? E aí que às vezes acontece as quebras dos combinados, né? Então chama pra conversa, olha no olho, né? Mostra este lugar. Porque geralmente ele tem situações que, eu quero ir num show, que nem teve recentemente o show da Taylor Swift, que houve aquela situação com a menina, né? Até eu tive uma conversa entre amigas e nós entramos nesse acordo entre nós, que nós tomaríamos a posição de não deixar. Porque assim, e o filho, lógico, vai espernear, vai odiar você, porque realmente, né, essa fase de idolatria, de ídolos, eu tive os meus, né? Mas é que a situação ali não era uma situação apropriada e segura. Então, e tive situações comigo também na minha adolescência que meus pais disseram para não ir e depois até tragédias aconteceram. Então, eu acho que isso vai muito dos pais, né? Estabelecerem ali, olharem a situação, né, em termos de qualquer coisa. Vou numa festa, né? Vou ficar até 3 horas da manhã. Não, é meia-noite. Mas o João e o Paulo vão ficar até 3 horas. Tem sempre a situação, tem? Aí os pais ficam nessa sinuca de bico, sem saber o que fazer, porque é uma situação que você quer, ao mesmo tempo, dar essa liberdade, confiança pro filho. Meus pais sempre diziam, você vai fazer o que você quiser, mas vamos confiar em você, né? Porque eu acho que você é uma menina que tem uma cabeça boa, no meu caso. Mas, ó, me gabando aqui, ó, a psicóloga.
Mas eu era uma boa menina. Às vezes, né? Mas eles confiavam até eu fazer alguma coisa. Meu pai um dia sentou e disse isso pra mim: você vai ter toda a nossa confiança e liberdade, mas saiba usar, né? Então eu nunca quis, né? Eu sempre quis agradar, eu acho que os filhos também tinham, pelo menos sei hoje em dia, né? De agradar os pais, mas e eu vejo que hoje em dia não tem mais isso. Eles querem fazer o que a manada, os amigos, o grupo e eles se revoltam. Então acho que os pais têm que estabelecer, né? Acho que isso também, deixar os filhos irem, mas sim, não assim, faz o que tu quiser, né? É um equilíbrio, né? Ele não pode, digamos assim, impedir, né, que isso aconteça. Porque aí vai ter uma revolta. Por quê? Porque os outros estão indo, né? Já tem lá os 13, 14, 15 anos, né? 14 anos, 15 anos, né? Já, né, pode ir permitindo, porém não pode ser permissivo ao extremo, né? Ou ceder. Outra coisa muito importante é quando é determinado, combinado, é falado, e ele vai tentar, né? O adolescente ele vai tentar manipular, inclusive, ele vai testar os porque limites, eles testam muitos limites, né? Meu Deus. Ele vai insistir, mas se foi determinado aquilo ali, não recua. Se o pai recuar, ele perde. Isso é muito importante. Porque depois que assim foi determinado, combinado e a regra está estabelecida, e ele conseguir com tudo isso, né, digamos, abrandar aquilo ali, e ele passa esse horário determinado, né, tá permitido. Que aí a próxima vez ele já conseguiu e dá um dedo e leva o braço e vai indo. Então, assim, é muito dentro do equilíbrio, né? Não, assim, impedir que as coisas aconteçam. É preciso estar ali entendendo que isso é uma fase que vai buscar tudo isso, né? Que eles vão querer estar junto, que eles vão... Sim, é normal, isso. Eles não estão fazendo coisas erradas, né? Eles estão ali juntos, né? Estão se divertindo, estão brincando. Às vezes eles não... Nem bebida de álcool, porque, né? Geralmente... A família, ela conhece quem está, quem cuida, quem está buscando tudo isso, conhece os amigos, os colegas que esse adolescente está se relacionando. Outro ponto muito interessante aí que você lembrou, amizades, né? Uma maçã podre é tudo que precisa, às vezes, para um adolescente que é mais vulnerável, né? E eu acho frágil, que mais frágil, que quer mais aceitação, independente da situação familiar. Então é muito fácil ir, né? E avaliar situações também. Às vezes, né, como eu disse, nesse show eu jamais deixaria. Inclusive avisei o meu filho, disse, se acontecer algo assim, você for super fã, não vai, porque era uma situação realmente que a gente via que ia dar um problema. Então, eu acho que os pais têm dificuldade com isso. Minha amiga vai, todo mundo vai, né? Já escutei também essa frase várias vezes. Então, avalio também, é interessante avaliar a situação, né? Sim, e deixar nas mãos do divino e fazer, não tem muito o que fazer, né? É preciso confiar, como eu digo sempre, né? Então, assim, é esse diálogo, claro, que vai determinar tudo isso. Exatamente como tu falou. Meu filho, tu vai, né? É tal hora que tu tem que voltar. A mãe tá te dando essa confiança, né? Então, né? Não quebrar, né? Não ser permissivo se ele, digamos assim, ele quebrou esse combinado. Aí tem que dialogar, né? Conversar, mostrar... Né? Muitas vezes eles se decepcionam também, né? E é muito legal ter o diálogo, ter esse contato olho no olho e esse contato físico com os filhos da gente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, isso é muito importante. Porque depois eles percebem e eles dizem, ainda bem que não aconteceu tal coisa. Eu hoje em dia dou graças a Deus. A gente vê as falas, assim, aparece muito, né? Às vezes até no próprio consultório, onde eles reconhecem que os pais estão certos, né? E na terapia a gente consegue lidar com tudo isso, né? E acaba realmente modificando aquela dinâmica. Sim.
Então, acho que era isso. Nós poderíamos ficar aqui até uma semana conversando sobre os detalhes de como muitos assuntos, né? Mas muito obrigada pela sua presença hoje. Acho que vai nos ajudar bastante, né? As questões, especialmente com as mães, né? Que tem mais esse contato com os filhos. Mas o intuito aqui é para que os pais tenham um melhor entendimento, né? E possam saber lidar um pouquinho melhor com essas questões, né? Que acontecem todos os dias. Tá? Muito obrigada, Conceição. Eu agradeço a sua presença. Foi a minha primeira convidada. Tenho muito orgulho de dizer, porque ela é maravilhosa. Recomendo. E aguardo vocês, quem sabe, num futuro podcast, falarmos sobre outras coisas, né? Mas muito obrigada por ter vindo hoje. Tá bom? Eu que agradeço, né, essa oportunidade e o convite, né? Fico à disposição, com certeza. Tá bom, muito obrigada. Muito bom ter participado. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Então, minhas lindas, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado né, desse nosso conteúdo de hoje. Acho que vai ser bastante relevante e vai te ajudar aí a resolver várias questões que eu também, a Conceição também já passou, então, e é muito importante, porque a educação dos filhos é tudo. Eu sei que não é fácil, às vezes passamos por dificuldades, mas no fim dá tudo certo, né, com ajuda, né, eu, como disse, quando eu preciso, eu corro para Conceição. Então, assim, é fundamental, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, nos curtam lá, compartilhem, né? Divulguem o nosso conteúdo. E estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Tendência Mais, tá bom? E semana que vem tem mais, tem uma pauta bem interessante para vocês. E aguardo vocês semana que vem, tá bom? Um abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.